Hã? De boa? De boa, né? Qual foi a última coisa que nós vimos na teoria? Não. Substância não. Deixa eu ver. Extensão do mol para substância iônica. Foi, não foi? Deixa eu só dar um... Turma, deixa eu dar mais um exemplo aqui para você, para a gente dar sequência, tá bom? Vamos pegar uma substância iônica assim, ó. Al2S3, sulfeto de alumínio. Cuidado com isso aqui, ó. Vamos achar a massa molecular. O que é massa molecular? É a soma das massas o quê? Atômicas. Vamos embora achar a massa molecular. Nós temos 2 alumínio mais 3 enxofre. Então vai ser 2 vezes 27 mais 3 vezes 16. Aonde que a gente acha essas massas atômicas? Na tabela periódica. Pelo amor de qualquer coisa, quando você for olhar na tabela, toda tabela tem uma legenda. É a legenda que vai dizer aonde está o que você quer. No caso aqui, nós precisamos das massas atômicas. Então, você vai lá na legenda e vê aonde estão essas massas atômicas. Oi. As massas 32. Obrigado. 32. Por exemplo, gente, quando você pega um elemento e tira ele da tabela, o número de massa tem que estar em cima e o número atômico tem que estar embaixo. Mas na tabela, tanto faz como tanto fez. Você tem que olhar a legenda. Você entendeu o que eu te falei? Porque senão, pessoal, você bota tudo a perder. Então, sempre que você for tirar informações da tabela, você vai ler a legenda. É lá que vai dizer aonde está o que você quer. E geralmente a gente usa a tabela para 2 coisas: massa atômica e número atômico. E quem vai dizer onde está o que você quer é a tabela. De sorte que 3 vezes 32, 96. Mais 2 vezes 27, dá quanto, por favor? Duas vezes 27, quanto? 104? 60? Fala alto com a boca. Não, sim, eu falo tudo. 150. Pronto. O quê? O que é U? Unidade de massa atômica. Pessoal, ligação feita entre metal e ametal é ligação iônica. O alumínio é mais 3, o enxofre é menos 2, ó. Então, o que é massa molecular? É a massa de uma molécula.
Como aqui a gente não tem molécula, tem aglomerado de íons, ao invés de massa molecular, você pode chamar de massa fórmula. É a mesma coisa. Então tá. Então agora vamos. Presta atenção comigo. Então eu vou ter que 1 mol do Al2S3 está para a massa fórmula em grama, 150 gramas, que contém, presta atenção agora, turma, cada entidade tem 2 íons de alumínio, ó. Se cada entidade tem 2 íons de alumínio, 1 mol de entidade vai ter 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 íons de alumínio 3+. Ó. De novo, ó, vou mudar de cor. Cada entidade tem 3 átomos de enxofre, ó, 3 íons de enxofre. 1 mol da entidade vai ter 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 íons de enxofre. Meninos, cada entidade tem 5 íons, 2 de alumínio e 3 de enxofre. Em 1 mol da entidade, eu vou ter 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 íons. E quando eu escrever íons, sem especificar aqui na frente, é o número de íons total. Então, para os compostos iônicos, no lugar de massa molecular, eu posso escrever massa fórmula. E para esses casos, eu posso contar o número de íons positivo, o número de íons negativo ou o número de íons. Quando eu escrever íons sem especificar, é o total. Então, pelo amor de Deus, pessoal, a gente olha, não é a carga, é a quantidade, ó. Nós temos 2 alumínio por entidade e não 3. Nós temos 3 íons enxofre e não 2. Tá claro isso, meninos? Aqui a galera erra bastante. Fechou? Fechou. Posso apagar? Bota um cuidado aí para mim. Cuidado. Vou escrever de cá. Cuidado. Sem copiar, eu quero que você participe comigo. Vou pegar a água, ó. Vou pegar 1 mol de água. Presta atenção. Na água, os átomos estão ligados. Átomos ligados formam uma substância. Então, 1 mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Turma, na água nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Presta atenção. Ó, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Se você olhar na tabela, o número atômico do hidrogênio é 1. O número atômico do oxigênio é 8. Número atômico, não é número de massa. Nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons.
Se o número atômico do hidrogênio é 1, ele tem um próton e um elétron. Então, 2 vezes um elétron vai dar 2 elétrons. Se o número atômico do oxigênio é 8, 1 vezes 8 dá 8 prótons, que é igual a 8 elétrons. Se eu somar todo mundo, eu vou achar 10 elétrons. Então, cada entidade de água tem 10 elétrons. Como eu tenho 1 mol de entidade, então olha aqui, ó. 1 mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Cada entidade de água tem 10 elétrons. Em 1 mol de entidade, eu vou ter 10 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, é igual aquela história do cachorro. Eu posso pegar e contar o número de cachorros, o número de orelhas, o número de patas e o número de dentes. Eu posso pegar uma molécula, aliás, uma substância, e contar o número de moléculas, o número de átomos e também o número de elétrons que tem na molécula. É o mesmo raciocínio do cachorro. Fui claro? Me dá um retorno, gente. Fica triste, não, a gente tem que ficar firme. Então, beleza. Muito bem. Deixa eu, só para ilustrar, eu vou ditar um extra aqui para você. Vamos embora. Extra, extra. Então, põe assim, ó. Determine o número de elétrons, determine o número de elétrons presente em 1,7 gramas de amônia. Determine o número de elétrons presente em 1,7 gramas de amônia. Só para ilustrar, pessoal. Então, vou pegar aqui a amônia, ó, NH3. Primeira coisa que você vai fazer é determinar a massa molecular. 3 vezes 1, 3. Mais 14 do nitrogênio dá 17, U. Na amônia, os átomos estão ligados, ó. Átomos ligados formam uma substância. E substância é o conjunto de moléculas. Então, eu vou ter que 1 mol de amônia, 1 mol de NH3, está para 17 gramas. 17 gramas contém
6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que ele quer saber o número de elétrons, ó. Aí você vai fazer assim, ó. Na amônia, um nitrogênio e 3 hidrogênios. Aí você vai lá na tabela e olha o número atômico de cada elemento. O número atômico do nitrogênio é 7. O número atômico do hidrogênio é 1. Lembrando que, para achar os números atômicos, você tem que olhar a legenda. Se o número atômico do nitrogênio é 7, é porque ele tem 7 prótons e 7 elétrons. Ó. Se o número atômico do hidrogênio é 1, é porque ele tem 1 próton, ou seja, 1 elétron. Como são 3 hidrogênios, dá 3 elétrons. 7 mais 3 dá um total de 10 elétrons. Então, significa que cada entidade de amônia tem 10 elétrons. Como eu tenho 1 mol de entidade, eu vou ter 10 vezes o valor do mol. Aí, ó, bonito. Então, 17 gramas tem 10 vezes 6 vezes 10 a 23 elétrons. 1,7 gramas, que foi a massa que ele deu, vai dar X. 1,7 por 1,7 dá 1. 17 por 1,7 dá 10. 10 de cá com 10 de lá, corta, ó. Multiplicando cruzado, vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, eu posso pegar uma substância, contar o seu número de moléculas, contar o seu número de átomos e contar o seu número de elétrons. Ele pode, inclusive, pedir para contar também os números de nêutrons, porque nós já sabemos que o número de nêutron é a massa menos o número atômico. Então, é a mesma história do cachorro. Eu posso contar número de cachorros, eu posso contar número de orelhas, posso contar número de patas e posso contar os números de dentes. Essa é a chamada extensão do conceito de mol. Para a gente passar para frente, existe diferença entre 17 U e 17 gramas? Vamos, pessoal. A diferença vai daqui lá em Joviânia. 17 U é a massa molecular. É a massa de uma única molécula. 17 gramas é a massa molar. É a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, apesar do valor numérico ser o mesmo, o significado é totalmente diferente. Então, quando a gente pega a massa molecular e substitui o U por grama, a gente deixa de ter a massa de uma molécula e passa a ter a massa de 1 mol, ou seja, de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok. Para fechar, turma, isso aqui é base para a gente entrar depois em cálculo estequiométrico, tá bom? Volume molar, você vai pôr mais uma setinha e vai escrever volume molar. Galera, o que que você entende com a palavra molar?
volume de 1 mol. Volume molar é volume de 1 mol. Galera, 1 mol de qualquer, esse símbolo aqui, ó, significa qualquer, juro por Deus do céu. Eu vou até tirar ele, vou escrever. 1 mol de qualquer gás na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Eu sei que você está achando que na CNTP a temperatura é 25 graus Celsius, mas não é. Na CNTP, a temperatura é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, e a pressão é de 1 atm, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, ou seja, 10 a quinta Pascal. Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP equivale a um volume de 22,4 litros. Esse 22,4 litros é ele que nós chamamos de volume molar. Simplesmente porque se trata de volume de 1 mol. Daí o termo volume molar. Aí você fala para mim, professor, aonde você achou esse valor 22,4 litros? Esse valor, pessoal, ele pode facilmente ser calculado usando a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. A pressão é 1. O volume é o que eu quero. Esse volume de 22,4 é de 1 mol. Então, o número de mols é 1. O R é uma constante. Como eu usei a pressão em ATM, 1, o R vale 0,082. A temperatura tem que estar em Kelvin, 273. Se você fizer as continhas, você vai achar exatamente, ou aproximadamente, melhor dizendo, 22,4 litros, que é o chamado volume molar. Obviamente, não dá para você fazer essas contas em todos os exercícios. É de muito bom agrado você memorizar esse valor 22,4. Então, todas as vezes que o gás estiver na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, não esquecendo que na CNTP a temperatura é 0 e a pressão é 1 atm. 1 mol de qualquer gás nessas condições tem um volume de 22,4 litros. E é esse volume que nós chamamos de volume molar. E ele é calculado através da equação de Clapeyron. Mas é de muito bom agrado você memorizar esse valor. Deixa eu te dar exemplo. Vou pegar aqui o CO2, o gás carbônico e o ozônio. A massa molecular do CO2, ó, é 44U. A massa molecular do ozônio, 3 vezes 16... 48. Obrigado. E vou falar que esses dois gases estão na CNTP. Ou seja, eles estão numa temperatura de 0 e numa pressão de 1 atm. Vamos comigo, gente. Vamos revisar.
CO2, os átomos estão sozinhos ou estão ligados? Participa comigo que a gente acaba rapidinho. Ligados. Elemento ou substância? Simples ou composta? Composta de quê? De carbono e oxigênio. Se é substância, é conjunto de quê? Moléculas. Então aí eu venho, ó. 1 mol do CO2 está para a massa molecular em gramas, 44 gramas, que contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, porque o CO2 é uma substância, e substância é o conjunto de moléculas. Se fosse substância iônica, aí eu ia contar os íons. Como é substância molecular, a gente conta as moléculas. Novidade até aqui? Não. Agora é que vem a novidade, ó. O CO2, ele é um gás e está na CNTP. 1 mol de gás na CNTP tem um volume de 22,4 litros. Vamos de novo? Como? Não, isso aqui é padrão. Aí o exercício vai te dar uma outra quantidade para você fazer regra de quê? De 3. A extensão é sempre feita para 1 mol. Aí você vai adaptar o exercício fazendo uma regra de 3. Beleza? Turma, O3. Os átomos estão sozinhos ou ligados? Ligados. Elemento ou substância? Substância. Átomos ligados formam uma substância. No caso aqui, são átomos iguais ou diferentes? Substância simples ou composta? Conjunto de átomos ou de moléculas? Não, pera lá, esse trem está bagunçado. Elemento químico é conjunto de átomos. A gente faz a extensão para contar os átomos. Substância molecular é um conjunto de moléculas. A gente faz a extensão para contar as moléculas. Substância iônica é um aglomerado de íons. Aí a gente faz a extensão para contar os íons. Ou os íons cátion, ou os íons ânions, ou os íons total. Vamos de novo? O O3, os átomos estão sozinhos ou estão ligados? Elemento ou substância? Simples ou composta? Conjunto de átomos ou de moléculas? Vocês não estão me ouvindo, desgrama. Elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Aí a gente faz a extensão para contar os átomos. Substância é um conjunto de moléculas iguais. Aí a gente faz a extensão para contar as moléculas. Está tudo arrumadinho aí no seu caderno. O O3 é um elemento ou é uma substância? Vamos, gente! Eu sonhei que quem participar vai passar. Simples ou composta? Conjunto de átomos ou de moléculas? De moléculas. Então vamos fazer a extensão? Então eu vou ter 1 mol de O3 está para a massa molecular em gramas, 48 gramas, que contém 6 vezes 10 elevado a 23
moléculas de O3. Esse número de moléculas, ó, o O3 é um gás e está na CNTP. Então, 1 mol de gás na CNTP vale 22,4 litros. É isso que a gente chama de volume o quê? Molar. Perguntas? Oi? Vaca amarela pulou a janela, cagou na tigela. Quem conversar primeiro come a bosta dela. Dúvidas? Tá. Copia rapidinho para eu falar dessa hipótese aqui. Hipótese de Avogadro. Bora? Pronto? Como é que foi de feriado, gente? Estudou muito? Época boa de estudar muito, né, gente? Não pode sair de casa, é estudar. Então vamos. Posso? Hipótese de Avogadro. Abre uma aspa e escreva. Volumes iguais de gases diferentes, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de T e P. Volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de T e P. O que é T? Acertou. Temperatura. O que é P? Acertou de novo. Pressão. Nas mesmas condições de T e P, encerram o mesmo número, de moléculas. Encerram o mesmo número
de moléculas, ou ainda o mesmo número de mols. Encerram o mesmo número de moléculas, ou ainda o mesmo número de mols. Ok, olha para cá para você enxergar. Olha para cá. Está escrito aqui, ó. Olha aqui para você ver. Os volumes são iguais? São. Os gases são diferentes? São. Um é gás carbônico, o outro é ozônio. Eles estão a uma mesma temperatura e uma mesma pressão? Estão. Então, volumes iguais de gases diferentes, com a mesma temperatura e pressão, encerram o mesmo número de moléculas, ou ainda encerram o mesmo número de mols. Essa é a chamada hipótese de Avogadro. Então, pela extensão que nós fizemos, você prova que o Avogadro estava o quê? Correto. Volumes iguais, de gases diferentes, com a mesma temperatura e pressão, encerram o mesmo número de moléculas. Isto é, o mesmo número de mols. Está aí a famosa hipótese de Avogadro. Muito bem. Coloca aí. Extra, extra. E aí acabou mesmo. Determine o volume nas CNTP. Determine o volume nas CNTP. Equivalente a 160 gramas de GNV. 160 gramas de GNV. Turma, o que é GNV? Isso mesmo. Veicular. Gás natural veicular. Qual é o gás do GNV? É o CH4, ó. O gás natural veicular é o metano. Professor, eu tenho que saber disso? É bom. Então, o GNV, chamado gás natural veicular, é o metano, de fórmula molecular CH4. Vamos determinar a massa molecular dele? Vamos embora. Como é que eu acho a massa molecular? É a soma das massas atômicas. 4 vezes 1, 4, mais 12, 16 U. Porque massa molecular, a unidade é U. Os átomos estão sozinhos ou estão ligados? Elemento ou substância? Conjunto de átomos ou de moléculas? Então, eu vou contar as moléculas. Então, ó, 1 mol de metano está para 16 gramas, que contém
6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Como o metano é um gás e está na CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. Então, cada 16 gramas de GNV tem um volume de 22,4 litros. 160 gramas, que é a massa do GNV, está para o quê? X. 16 por 16 dá 1. 160 por 16 dá 10. X vezes 1, X. 10 vezes 22,4, 224 litros de GNV. Aí, ó. E aí, a gente finaliza mais um assunto. Agora, é só a gente praticar fazendo os exercícios. Que dia que eu volto aqui? Sexta. Turma, vê para mim qual que é a página que está essa matéria, por favor. 64? Então, vamos fazer o seguinte. Para sexta-feira, você vai fazer os exercícios de aprendizagem e a sessão Enem. Eu vou marcar em 2 etapas para não sobrecarregar vocês. Na próxima aula, eu vou tirar as dúvidas dos de aprendizagem e da sessão Enem. Aí, na semana que vem, a gente faz os propostos. É a apostila 1? Tá certo? Tudo bem, meninos? Eu acho que, inclusive, é a última matéria da apostila 1, né? Aí a gente tira as dúvidas e já começa a matéria nova e eu marco os propostos para a outra semana. Valeu, gente. Obrigado. Beijos.